Que a paz do Senhor Jesus possa permanecer na tua casa, no teu coração e na tua vida. A importância de nós estar diante da presença de Deus. Está aí o nosso canal aí, bênção, para todos os lares, onde tiver, não importa onde você estiver. Você pode até dizer, mas Deus está lhe vendo, Ele conhece. Esse canal é para abençoar sempre a sua casa. Nós temos aqui a palavra e a oração. A edificação que traz do seu coração a graça para caminhar. Você pode inscrever no nosso canal, você pode também dar um legal aí, e tudo ok aí. E sempre acompanhar todos os dias a mensagem da parte do Senhor Jesus. Aí vamos ter vários assuntos, né? Vamos falar sobre casamento, nós vamos falar também sobre depressão, falar sobre muita coisa que está dentro da palavra do Senhor Jesus, e a gente não pode fugir da palavra de Deus. Tudo vai ser dentro da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele teve a maior preocupação com os irmãos, escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 12, a partir do primeiro versículo em diante, ele fala sobre a consagração a Deus, a humildade e a fidelidade no uso dos seus dons. Quando ele disse isso, porque o apóstolo Paulo viu que pessoas estavam usando os dons de profecias, dons de revelação, para se aproveitar. O apóstolo Paulo disse que isso aí é para edificar a igreja, isso aí é para abençoar os irmãos. E ele disse assim: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dado, digo a cada um dentro de vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que trabalhe com temperança e conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Essa palavra que nos traz sobre a humildade, o fervor, os benefícios que Deus entrega em nossas mãos. Deus deu os dons de profecia, outro de revelação, outro tem uma fé excelente, e todos esses, podemos ver, novos dons está dividido entre a igreja, entre os irmãos. Dom de cura, que também nós vamos futuramente no canal nós vamos falar sobre esses dons, né? Separar todos para você entender uma coisa. Mas só que o apóstolo Paulo, ele trazendo para nós uma palavra que ele disse que ele tem que rogando aos irmãos que pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele disse que é o melhor culto que existe na vida da pessoa, ele fazer para Deus, esse sacrifício para Deus. Porque o apóstolo Paulo disse isso? Porque é verdade que ele sabia que tinha pessoas que ele não estava realmente buscando a Deus como era para buscar. A pessoa tem tempo para fazer muito sacrifício. Ele tem, cada um tem suas áreas de fazer e pode, lazer, e vai ser para onde, mas quando se torna-se para Deus, a pessoa tem um defeito e diz que não tem condições, que não pode, que tem muita coisa para fazer, mas nós encontramos que esse tempo que nós podemos ter é para Deus. Por isso o apóstolo Paulo disse: não conformei com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que a gente agrada a Ele. Nós podemos agradar a Deus. Agradar a Deus, podemos colocar aqui, porque pela graça que me é dado, digo a cada um dentro de vós, que não saibais mais o que convém saber, mas que saibais com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pessoas têm um dom que Deus deu a você e a todo aquele, quando aceita Jesus como Salvador, esse dom é dado à igreja, é dado àquele que está dentro da vontade de Deus. Deus não pode colocar um dom para a pessoa que ele não faz a vontade de Deus.
ele vive mais no mundão do pecado, fazendo as coisas do pecado, do que fazer a vontade de Deus. Então, ninguém pode dizer que é uma pessoa que ele faz e que vive dentro das coisas ilícitas do pecado e pode dizer que está agradando a Deus. Deus diz que não. Por quê? Porque essa graça que é dada a cada um dentre vós, que não sabe mais do que convém saber, mas cada um faça conforme o que Deus repartiu a cada um. Então você pode ficar certo que Deus dá a você conforme a medida da vossa fé. E você não pode perder esse direito que Deus te deu. A palavra, quando Deus está falando que o crente deve ter uma paixão sincera por agradar a Deus, no amor, na devoção, no louvor, na santidade e no servir a Deus, deve ter isso aí. Ele deve também compreender que esse amor que ele tem no coração, essa vontade de servir a Deus, o nosso maior desejo deve ser uma vida de santidade. Sermos aceitos por Deus. Nós não servimos a Deus para mostrar para ninguém, para demonstrar que nós somos as pessoas mais santas da rua, não. A santidade tem que ter sim. Nós sabemos que é uma separação do mundo do pecado para servir a Deus. Mas apresentar nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ninguém pode apresentar seu corpo em sacrifício a Deus de todo jeito, de toda maneira. Como mudão, anda aí, você disse, eu tenho uma mudança porque Deus me transformou a minha vida para melhor. A palavra de Deus está dizendo assim, que essa mudança tem que existir na sua vida. Para isso, precisamos separar-nos do quê? Do mundo e aproximar-se cada vez mais de Deus. Obedecê-lo, por quê? Porque Deus é aquele perdoador dos nossos pecados. Então a palavra que Deus está falando aqui, você deve a sua consagração a Deus, a humildade que você tem para com Deus, a fidelidade, os dons que Deus lhe deu para beneficiar as pessoas, não é para beneficiar você não é para adquirir dinheiro para você, sobre os dons espirituais. Deus deu esses dons para beneficiar as pessoas que estão precisando. Que essa palavra que o apóstolo Paulo, através da carta aos Romanos 12, ele entregando para nós que cada um deve ter esse dom, mas dom para um aperfeiçoamento da igreja do Senhor Jesus, dos necessitados, pessoas que precisam, que aí está. Deus continua abençoando você, fortalecendo a graça. Eu vou orar por você agora, que essa palavra possa trazer do teu coração a prosperidade espiritual. Você deve apresentar seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Observe bem para nós orar, que às vezes a pessoa ele pega o corpo dele, fala o dia todinho fazendo coisas que não agradam a Deus. Quando é para orar, para jejuar, para consagrar a Deus, tem dificuldade de consagrar o Senhor Jesus, de separar do mundo aí. Por isso que Jesus falou que existia pessoas que buscavam ele, Enoque andava com Deus. 300 anos, Deus tomou para si. O Abraão, Deus chamou de meu amigo. Moisés falava com Deus. Homens que existiam no Antigo Testamento, que tinham uma aproximação com Deus, porque andava com seriedade. O que é que Deus está falando aqui para você? Deus precisa realmente de você. Deus quer te usar, quer te usar na mensagem, te usar nos dons espirituais. Deus quer te usar do louvor. Deus quer fazer de você um instrumento para a glória de Deus. E Deus quer fazer da sua vida que todos possam contemplar e ver que foi Deus que te escolheu como instrumento para servir a Deus de verdade. Então essa palavra aqui, que cai no teu coração, que dá o avivamento da tua vida, que vive uma vida para Deus, consagrado, separado a Deus, dizer, Senhor, eu estou aqui na tua presença, porque minha vida pertence ao Senhor. Vamos orar em nome de Jesus, orar por tua família, os dons espirituais que você tem. E, olha, você deve ter muito cuidado, né? Pessoas de dons espirituais, de profecia, de revelação, e a pessoa às vezes maia lenha nas pessoas, fala por todo canto, fala na internet, e fala do irmão da igreja, e fala do pastor da igreja, e fala de uma pessoa que ainda não é crente, e está falando de todo mundo, e Deus não se agrada disso. A palavra de Deus está dizendo que Deus ele não tem prazer com isso aí. Oi, esse instrumento da rede que nós podemos usar social. Não é para nós falar dos irmãos, de jeito nenhum. Nem nós falar das pessoas que ainda não conhecem Jesus. Não, a gente fala da Bíblia.
nem a gente justificar ou falar. Olha, se a pessoa ele serve a Deus, a Bíblia falou uma palavra, Jesus disse assim: no mundo terei tribulação e aflição, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também há de vencer. Se você é um instrumento para Deus que fala a palavra e não quer nem receber uma pedradinha sobre a sua vida, você quer ver uma vida... Não, quando você levanta para fazer a obra de Deus, o diabo se levanta também e quer derrubar, mas só que o diabo ele não tem prosperidade sobre a sua vida, porque você faz a vontade de Deus. Então tudo isso que nós podemos dizer que está no teu coração, guarda a tua alma, andar com Deus, vida consagrada para o Senhor Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, na tua presença, nesse momento, ó Deus, a importância de nós estar aqui, Senhor, nessa família, nessa casa, nessa vida. São pessoas que até profetizam da igreja, até tem dom de revelação, e às vezes é influente no sentido espiritual para beneficiar a igreja, Senhor, e dar prosperidade. Outros usam esse dom para machucar os outros, desprezar aquele que ainda não alcançou os dons espirituais. Mas tenha misericórdia, Senhor, quando tem desequilibrado, às vezes, dentro assim da igreja ou qualquer lugar, que não está sendo um aperfeiçoamento com os dons que desse a eles. Mas ajuda a ter misericórdia, Deus, e nós podemos, na tua presença, sempre apresentar nossa vida para ti, vida consagrada diante da tua presença. Essa pessoa que consagra a vida, que jejua, que faz sacrifício para ti, continua abençoando, Senhor, fortalecendo da bênção, enchendo da graça, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém e amém. Que Deus o abençoe e que Deus ajude em nome do Senhor Jesus. E pode acompanhar o canal, que é somente bênção para sua casa e toda a sua família. Amém.